Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Se assente aí, por gentileza, abra sua Bíblia comigo. Hebreus capítulo 11, versículo de número 20. Hebreus 11, Hebreus capítulo 11, versículo 20. Nós estamos nessa série, Os Heróis da Fé. Semana passada nós falamos sobre Sara, a heroína Sara. E hoje nós vamos falar sobre Isaac. Hoje vamos falar de Isaac, um herói da fé. Eu tenho certeza que Deus vai nos ensinar muito com a vida de Isaac. Hebreus 11, versículo 20. Eu confesso que eu estava todo o tempo com vontade de ministrar, irmão, sobre Isaac no versículo 17. Que Isaac, aqui no versículo 17 de Hebreus 11, né? Isaac é um tipo de Cristo. Você vai ver o sacrifício que Isaac foi levado, né, no alto monte Moriá. Isaac é um tipo de Cristo, né? Nós até ensinamos sobre isso aqui. Porque você vê o pai indo levar o filho para ser sacrificado, não é assim? E o filho vai de forma obediente. O filho leva a madeira, se você for ver, Isaac leva a madeira que ele seria morto nas costas. Isaac é colocado sobre a madeira, e quando Isaac está para ser sacrificado, então Deus prepara o cordeiro. E o que fez Abraão? Levar Isaac até o altar para sacrificá-lo. Aqui em Hebreus 11 mesmo diz que Abraão tinha fé que Deus ressuscitaria Isaac. Ou seja, Isaac é um tipo de Cristo no sacrifício, na troca pelo cordeiro e na ressurreição. Meu coração queimou para falar sobre isso, irmãos. Eu queria muito falar sobre os detalhes dessa tipologia, mas de repente Deus, hoje à tarde, ali no meu quarto, Deus me faz ministrar o versículo 20. Quantos acharam? Vamos lá. Pela fé igualmente Isaac abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam por vir. Pela fé igualmente Isaac abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam por vir. Vamos orar. Pai, que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento, que flui vida nesse altar, que flui vida desse altar, ó Pai, e que o Senhor toque as pessoas, ó Pai, que essa não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a fé dos teus filhos não se apoie na sabedoria humana, mas no poder do Senhor. Ó Pai, aqueça o nosso coração, ó Pai, pela exposição da sua palavra, assim como os discípulos a caminho de Emaús tiveram o coração aquecido, quando o Senhor os expunha as Escrituras. Ó Pai, faça isso conosco, que seja o Senhor a expor para nós a sua palavra, em o nome de Jesus. Quantos querem, digam amém. Meus irmãos, o versículo 20 fala da bênção patriarcal, a bênção de Isaac sobre Jacó e Esaú. Eu queria dar rapidamente aqui um panorama bem simples, uma biografia bem rápida e simples sobre a vida de Isaac. Quando nós olhamos a Bíblia, isso obviamente no livro de Gênesis,
nós vamos perceber algumas características sobre Isaac. Eu queria deixar algumas delas bem rápido, para a gente já entrar nessa bênção aqui. Isaac, em relação à sua família, a Bíblia vai dizer em Gênesis 22, se você ler Gênesis 22, você vai ver Isaac sendo revelado como filho submisso ao pai. Se você ler Gênesis 24, você vai ver Isaac agora não só como filho, mas como um noivo gentil. Se você ler Gênesis 25, você vai encontrar um pai de oração, um filho submisso, um noivo gentil e um pai exemplo na oração. Se você ler Gênesis 26, 17 ao 33, você vai encontrar Isaac como um exemplo de um homem trabalhador. Ou seja, a relação de Isaac com as pessoas é de um filho submisso, ou seja, de um bom filho, de um bom marido. Isaac não só é bom filho, bom marido, mas ele é um bom pai, e ele é um exemplo de um homem trabalhador. Olha que bênção. Agora, se você olhar Isaac não na perspectiva das pessoas, mas na perspectiva de Deus, você vai encontrar em Gênesis 24, 63, Isaac tendo uma vida de meditação, que é um princípio espiritual das disciplinas espirituais. Se você ler Gênesis 22, 6 e 9, você vai encontrar Isaac em confiança a Deus. Isaac confiava muito em Deus. Se você ler Gênesis 26, 25, você vai perceber que Isaac era um homem que tinha uma vida de oração e fé. Então a vida de Isaac é uma inspiração para nós, ela é exemplo para nós, no que tange a Isaac com as pessoas, né? Eu gosto de falar que o Evangelho é uma cruz, ou seja, o Evangelho, a nossa fé, fala do nosso relacionamento com as pessoas. Não existe Evangelho saudável sem um relacionamento saudável com as pessoas. Amém? Amém? E não existe também um evangelho saudável sem um relacionamento saudável do homem com Deus. A nossa fé fala do nosso relacionamento com as pessoas, e a nossa fé fala do nosso relacionamento com Deus. Isaac, esse herói da fé, ele conseguiu ser um homem de um caráter, como diz ali acerca de Jesus no caminho de Emaús, era um homem reto, íntegro diante de Deus e dos homens. Isso é uma bênção. Quando nós olhamos para Isaac, irmãos, Isaac ele nasceu por um milagre. Os irmãos acompanharam aí, né? Abraão, Sara. Isaac ele nasceu por meio de uma obra divina. Quando o seu pai já tinha 100 anos, a sua mãe já tinha 90 anos. Isaac ele vai casar aos 40 anos. Olha que interessante, ele vai se casar aos 40. E ele só será pai aos 60. Então de repente você está em casa e você não casou ainda e acha que está demorando, dá tempo para você. Tem tempo. Isaac casou aos 40 e foi pai aos 60 anos de idade. E não foi por acaso que ele foi pai aos 60, porque assim como a sua mãe Sara, a sua esposa Rebeca também era estéril. Olha que às vezes, irmãos, Deus libera uma palavra, e se a gente não tiver o cuidado para olhar para a promessa de Deus, parece que Deus está dificultando as coisas. Sara estéril, Rebeca estéril. Então Isaac vai ser pai aos 60 anos. E aos 97 anos, aproximadamente 97 anos, Isaac já próximo do seu fim, próximo da sua partida, Isaac vai liberar, aqui em Gênesis 27 em diante, é o texto de Hebreus que nós estamos 11:20, ele vai liberar a bênção patriarcal. Normalmente a bênção patriarcal era liberada sobre o filho, ou sobre os filhos, quando o pai percebia que já estava próximo à morte. Um dos atos de um pai, nesse tempo, era abençoar o filho, e fazendo assim, estaria abençoando a próxima geração. Irmãos, é sobre isso que eu queria falar de forma tão forte, meu coração queima para falar, porque hoje eu queria pegar esse versículo 20, sobre a bênção de Isaac para Jacó e Esaú, e falar sobre a bênção que é de geração em geração, debaixo de paternidade. Irmãos, se tem uma coisa que nós nessa geração temos perdido,
Se tem uma coisa que a igreja evangélica moderna está deixando perder-se ao passar dos anos, é a questão da paternidade espiritual. Irmãos, nós estamos debaixo de governo espiritual, e nós precisamos honrar isso, porque isso vai trazer bênçãos para nós. Irmãos, a nossa fé é uma corrida de bastão. Isaac sabia disso. A nossa fé ela é trazida como uma corrida, onde o bastão troca de mão. Se você ler Hebreus capítulo 12, versículo 1 em diante, a Bíblia vai dizer assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Logo, o autor aos Hebreus está dizendo que a nossa fé, ela é uma corrida, e não é qualquer corrida. O apóstolo Paulo diz, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, na Bíblia NVI, o apóstolo Paulo fala assim: combati um bom combate. Em vez de colocar acabei a carreira, na NVI coloca completei a corrida, não carreira, corrida. Porque a NVI, nova versão internacional, entendeu que a palavra mais adequada não seria carreira, mas seria corrida, porque a nossa fé é uma corrida, e nós temos como alvo o autor e consumador da fé. Mas um dia nós vamos completar a corrida, e quando completarmos a corrida, iremos passar o bastão para alguém. Vocês estão comigo? Nós vamos passar o bastão para alguém. Todo homem de Deus, um dia recebeu o bastão de alguém, e vai ter que passar para outra pessoa. Irmão, sabe o que é a nossa fé? É você receber o bastão, você recebe, e quando você recebe o bastão, você corre com toda a sua força, faz o seu melhor na sua geração, entrega o bastão nas melhores condições possíveis para a próxima geração. Irmãos, e quanto mais a gente entender isso, mais o evangelho será um evangelho saudável aqui para o Brasil. A nossa fé é uma corrida de bastão. Nós recebemos de alguém e vamos passar para outra pessoa. Isaac entendeu isso, porque Isaac está vivendo a promessa que Deus falou para Abraão, e ele está passando a mesma promessa para Jacó e Esaú. Se você abrir a sua Bíblia no Salmo 102, versículo 18, diz assim: escreve isto para que a geração futura, escreva-se isto para a geração futura, para que um povo que está por vir louve ao Senhor. Irmãos, Isaac ensina para nós que o que nós fazemos a nível de reino, o que nós fazemos a nível de fé, não vai tocar só a nossa geração, mas vai tocar uma geração que está por vir. O evangelho de Deus, a gente recebe de alguém, e a gente passa para alguém. Eu duvido que alguém que aqui esteja recebeu o evangelho só por meio de Jesus. Ah, pastor, Jesus apareceu para mim, pregou para mim. Irmãos, eu duvido muito. Ele pode até ter aparecido para você, disso eu não duvido, apareceu para Paulo, mas ele certamente deve ter enviado você a alguma igreja para você ouvir a pregação do evangelho por boca de alguém. Nós temos relatos de muçulmanos que Jesus literalmente apareceu para eles. E Jesus disse para eles assim: daqui tanto tempo vai aparecer missionários, ouça o que eles têm para dizer. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Irmãos, o evangelho é essa corrida de bastão. E se nós queremos tocar a próxima geração, nós vamos precisar de entender isso. Agora, se você recebeu um bastão de alguém, o que você tem feito com ele? Sabe o que é o problema? Tem muita gente que recebeu o bastão
de alguém que correu muito, deu o melhor que podia, para entregar para a nossa geração da melhor forma possível. E essa geração de hoje, em vez de correr a carreira que está proposta, em vez de completar a carreira, está andando como se nunca fosse ter que passar o bastão para ninguém. Irmão, se nós recebemos o bastão de alguém, a bênção de alguém, o que nós estamos fazendo com essa bênção? Como nós estamos correndo a carreira que Deus propôs para nós? Nós podemos ouvir isso na prática. Se nós não preocuparmos com a próxima geração, nós podemos ter no Brasil o que aconteceu na Europa. A Europa, berço do cristianismo. A Europa, um continente que enviaram a maior quantidade de missionários do mundo, os maiores teólogos. E hoje as igrejas viraram museu. Igrejas de avivamentos, de homens que nós lemos em livros como Os Heróis da Fé, do Orlando Boyer. Igrejas que hoje são museu. Países chamados pós-cristão, porque de alguma forma a passada do bastão houve algum problema. Fala comigo assim, Deus é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Isaque entendeu isso. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Geração após geração. Salmo 72 escreve isso para a próxima geração que está por vir. Agora, como é possível viver isso, viver a bênção disso? Existe uma bênção na paternidade. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 4,15, ele disse: ainda que tivesseis milhares de preceptores, ainda que tivesseis milhares preceptores de professores, contudo não tereis muitos pais. Ou seja, irmãos, nós poderemos ter milhares de professores, milhares. Eu preguei domingo aqui que nós podemos ensinar um ao outro e ser o professor um do outro. Isso é uma bênção. Nós temos professor de escola dominical, nós temos professor da nossa escola, temos amigos que ensinam grandes coisas para nós, mas pais espirituais nós não teremos muitos. Não será apenas um, mas não seremos muitos. Pais espirituais serão poucos. Então Isaque vai ensinar para nós que nós deveremos honrar a unção da geração passada e passar essa unção para a próxima geração. Nós precisamos entender o que é estar debaixo de paternidade espiritual. Hoje eu vejo muitas pessoas falar assim, é a bênção dobrada, a unção dobrada, transferência de unção. E alguém fala assim, pastor, você crê nisso? Eu creio, com uma condição, que a transferência de unção seja debaixo de paternidade espiritual. E não por alguém que colocou a mão na cabeça de alguém e falou assim, receba o que eu tenho. Eu não creio nisso. Eu não creio em homens que oram dia e noite, buscam uma visão dia e noite, e simplesmente colocam a mão na cabeça de alguém e falam assim, receba do que eu estou recebendo. Eu não creio nisso. Agora eu creio piamente com toda a minha força de um lugar em Deus, de uma herança em Deus para filhos espirituais que recebem a unção do Pai, debaixo da mesma unção e debaixo da mesma visão. Quando Eliseu recebeu a porção dobrada de Elias, Eliseu estava na condição de filho espiritual. Quando Josué recebe a unção que está sobre Moisés, a condição, a mesma missão de Moisés, ele está na condição de filho espiritual. Quando os discípulos receberam a autoridade de expulsar demônio e curar enfermo de Jesus, eles estavam na condição de filhos espirituais. Como a nossa geração acredita que vai receber alguma coisa fora da paternidade de Deus? A paternidade de Deus é a chave para recebermos unção dos nossos pais espirituais. Aleluia!
Vocês estão comigo? Paternidade espiritual. Se você ler Gênesis 27, continuar lendo cuidadosamente, você vai perceber uma coisa interessante, irmãos, porque Isaac está velho, Isaac está cansado, Isaac já não tem mais força, já não tem mais vigor, Isaac está enxergando mal. Sabe o que acontece com líderes hoje, que estão como Isaac, cansados, velhos, sem visão? Eles são desprezados, deixados de lado, desacreditados. Mas sabe uma coisa que queima o meu coração? Eu ouvi isso do Dr. Dag Mills. Isaac estava velho, cansado, sem força e enxergando mal. Mas tudo que Isaac liberou sobre Jacó aconteceu, porque Isaac, ainda de velho e cansado e cego, carregava a autoridade patriarcal, a autoridade de pai. Então, irmãos, eu vou liberar uma palavra para você carregar para o resto da sua vida, e eu tenho me esforçado para carregar essa palavra. Nunca despreze as autoridades espirituais, nunca despreze pessoas que podem passar o bastão para você, que pode liberar a bênção para você, que pode levar você para o próximo nível. Não existe líder velho se ele carrega a autoridade paterna, se ele carrega a autoridade para a geração futura. Irmãos, aquilo que nós vamos receber de Deus, nós vamos receber por meio de alguém debaixo de paternidade espiritual. Isso Isaac está ensinando para nós. A bênção de Abraão, a promessa de Abraão, o que Deus falou para Abraão, eu vivo intensamente e eu derramo sobre Jacó e sobre Esaú. Aleluia! Isaac está quase cego, mas olha o que o texto está dizendo aqui, ó. Hebreus 11:20, pela fé igualmente Isaac abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam por vir. Olha que paradoxo, ele está quase cego, mas ele tem capacidade de enxergar o futuro. Olha o que a fé faz, irmãos. Um homem quase cego, um homem que estava sendo enganado aqui, ele estava sendo enganado, ele está quase cego, talvez totalmente cego, mas ele ainda cego consegue enxergar o futuro. Eu gosto muito dessa palavra na Bíblia Viva, olha só, Hebreus 11:20 na versão Viva. Foi pela fé que Isaac soube que Deus daria bênçãos futuras aos seus dois filhos, Jacó e Esaú. Hebreus 11:20 agora na a Bíblia, a mensagem é uma Bíblia, ela é uma paráfrase, olha só. Por um ato de fé, Isaac vislumbrou o futuro, enquanto abençoava Jacó e Esaú. Isaac está abençoando os seus filhos, e ele não só está abençoando os filhos, mas ele está enxergando o futuro dos filhos. Ele está vislumbrando, ele está vendo de forma antecipada. Irmãos, mais do que ter vista é ter visão. Eu quero repetir isso. Mais do que ter vista é ter visão. Palavra de Deus mais fé é igual a visão. Receba essa palavra no teu coração. Tenha uma visão do futuro. Tenha uma visão do futuro. Sabe por que isso é importante? Porque essa é a linguagem da fé. Isaac não tinha mais capacidade de enxergar com os olhos naturais, mas ele ainda exercia os olhos da fé. Sabe qual é o olho da fé? Enxergar o que não está vendo. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. O nosso herói da fé não podia reconhecer Jacó de Esaú,
mas tinha uma capacidade de visão tão grande que podia ver o futuro dos dois, podia enxergar lá na frente. Sabe qual que é o maior problema do cristão, irmãos? O cristão incrédulo, ele tem a visão míope. Agora um cristão que anda por fé, ele tem uma visão de águia, ele está enxergando lá na frente. Irmãos, nós precisamos aprender com o nosso herói a enxergar o nosso futuro. Precisamos vislumbrar por coisas que ainda não aconteceram. Irmãos, quando nós recebemos uma palavra de Deus, quando nós somos meio da promessa de Deus sobre nós, nós podemos celebrar aquilo que não aconteceu ainda. Irmãos, se você ainda não casou, entenda, celebre o seu casamento que não aconteceu ainda. Se você não está vivendo as promessas de Deus, ainda elas vão acontecer no futuro, porque quem falou para você é Deus. Amém. Tenha uma visão do futuro. Por um ato de fé, Isaque vislumbrou o futuro, enquanto abençoava Jacó e Esaú. Visão. A vida de Saulo é interessante, né? O Saulo de Tarso, Atos capítulo 9. Ele estava andando no engano, fazendo coisas contra Deus, pensando estar agradando a Deus. E é interessante que quando ele fica cego, ele passa a ver. O dia que ele perde a visão, ele começa a enxergar. Irmãos, sabe qual é a linguagem da fé? Sabe qual é a visão da fé? É a gente começar a enxergar além do que os olhos podem ver. Um dia Deus tapou os olhos de Saulo, para que Saulo veja a glória de Deus. Irmãos, existe bênção para nós na paternidade. Há uma bênção que é liberada para nós na paternidade. Irmãos, nós como Lagoinha, nós como Igreja Batista de Lagoinha, nós estamos debaixo de uma visão que é grande. Nós estamos debaixo de uma visão extraordinária. Irmãos, eu pelo menos uma vez por mês, eu não vou dizer sempre, eu oro isso sempre. Mas eu acho que eu nunca fiquei um mês sem falar: Deus, eu estou debaixo de uma visão, eu estou debaixo do meu pastor Márcio, eu estou debaixo da minha liderança, eu quero essa paternidade, eu quero essa unção de crescimento. Irmão, nós estamos debaixo de uma visão de Deus. Para a honra e glória de Deus, a nossa igreja é uma igreja que Deus tem movido coisas extraordinárias, e você faz parte dessa visão, você está debaixo dessa visão, você está debaixo dessa autoridade. Quem recebe essa palavra? Irmãos, o que Deus fez com diante do trono, levantar um grupo de pessoas, um grupo de louvor, de uma igreja local, e tocar as nações. O que Deus fez quando o pastor Márcio colocou no coração, Deus colocou no coração dele assim: abra Lagoinha nos bairros. O próprio pastor Márcio, numa reunião pastoral, ficou surpreso e disse assim: o que está acontecendo na nossa igreja só tem uma explicação, isso é obra de Deus. Uma lagoinha nascia toda semana, nascia uma lagoinha, toda semana nascia uma lagoinha, toda semana o mundo inteiro, os continentes, a lagoinha chegando, pastores indo até Belo Horizonte e falando assim: pastor Márcio, por favor, deixa nos virar lagoinha, nós queremos estar debaixo dessa visão. Pastor, por que você está falando isso, pastor? Porque eu estou pregando sobre visão, eu estou pregando sobre paternidade. Nós estamos debaixo de uma visão extraordinária, nós estamos debaixo de uma visão que é grande, nós estamos debaixo de uma visão que tem a mão de Deus, tem a intervenção de Deus, e nós podemos receber coisas grandes em Deus, por causa da paternidade. Aleluia. Agora a questão é: geração. Irmãos, o meu coração queima para não ficar de fora do que Deus está fazendo. Pessoas já me viram orando isso.
Deus, o que o Senhor tem para fazer no Brasil, não me deixe de fora. Porque homens correram muito. Homens já estão cansados. Homens que estão comemorando 50, 60 anos de ministérios. Homens que estão dizendo como Paulo, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Homens cansados, muitos deles demonstrando fisicamente uma idade superior à idade que tem na sua carteira de identidade. Homens que tiveram de romper barreiras, que foram caluniados, que foram maltratados. Homens que pegaram uma época no Brasil que o pastor não tinha quase nenhuma remuneração. Homens que venceram tudo. E quando nós olhamos para eles, eles nos inspiram. Mas vai chegar um tempo, entenda que eu estou falando isso, que esses homens vão começar a jubilar. Alguns deles já faleceram, por exemplo, pastor da Assembleia de Deus de Minas Gerais, pastor Anselmo Silvestre, como por exemplo, pastor da Igreja Pentecostal Deus Amor, Davi Miranda. Outros muitos jubilaram. Alguns ainda estão correndo com perseverança. Por exemplo, pastor Márcio tem cerca, se não me falha a memória, 72 anos. E se a gente vê aquele homem trabalhando para Jesus, a gente fica inspirado de ver a garra incansável em ganhar almas para Jesus. Um homem que já poderia estar descansando, falar agora eu vou deixar, mas não, fala enquanto tiver vida, eu vou fazer a obra de Deus. Agora a pergunta é, irmãos, e quando todos esses homens jubilarem, quem será a próxima geração de missionários, de pastores, de evangelistas, de mestres da nação brasileira? Quando os pastores de promissão, os pioneiros, começarem a jubilar, quem serão os pastores que vão colocar fogo nessa cidade? Irmãos, nós queremos, e eu quero ardentemente, pegar esse bastão e correr com toda a minha força, simplesmente para entregar o bastão para alguém e falar: filho, corre agora, é a sua vez. Corre agora, é a sua vez. Corre agora, é a sua vez. Irmãos, é interessante. Eu me lembro que Belo Horizonte eu não vou dizer o meu melhor, porque a gente sempre fica com um gostinho de podia ser melhor. Mas nós investimos muito, os irmãos que estavam lá sabem disso, oração, um monte, jejum, orando pela igreja, indo de madrugada orar dentro da igreja, profetizando, ministrando, levantando pessoas, pegando parte do salário, colocando na igreja. E de repente o telefone toca, fala assim: pastor, tem uma missão nova, vai para a promissão. Tudo que ficou lá, ficou lá. Alguém vai pegar o bastão lá e vai ter que correr. Irmãos, nós não herdamos nada na presença de Deus. A gente pega o bastão, entrega para outro e fala: cara, corre, 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 corre. Aqui em Promissão, um dia que Deus me levar lá para Orlando Church, o dia que Deus me levar, a Tula fica rindo à toa quando eu falo isso. Olha lá, olha lá. De massa que eu estou vendo ela rindo, gente. O dia que Deus me levar lá para Orlando Church, os irmãos vão passear lá, tá, gente? Eu vou mandar passagem aérea para vocês e a hospedagem é lá em casa. Eu vou ter que entregar aqui o bastão para alguém. Quem está entendendo isso aqui? A questão é, nós não podemos ficar de fora daquilo que Deus está fazendo. Seja em Promissão, seja em Orlando, seja na África, seja no Haiti. Não fique de fora do que Deus está fazendo. Pastor, eu estou com o bastão nas mãos. Então corre. Pastor, eu sinto que ainda alguém vai passar o bastão para mim.
Então espera. Quem aqui já assistiu corrida de bastão? Eu estou terminando. Quem já assistiu? Eu já assisti. Quem está com o bastão na mão, está dando o seu melhor. Quem está para receber o bastão, está com a mão para trás esperando. Não é assim? Ele sentiu o toque na mão, então ele pega e já corre. Ele não pode ficar esperando demais. Enquanto ele está sem o bastão na mão, ele espera. Fala comigo assim, espera. Pegou o bastão, corre. Você que está me ouvindo aqui agora, se você está com não está com o bastão na mão, espera. Vai chegar a tua vez. Vai chegar a tua hora. Grandes coisas Deus tem para a tua vida. Pastor, o bastão está na minha mão. Corre. Corre. Deixa para descansar no céu. Corre. 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 Porque nós vamos entregar a próxima geração melhor do que a nossa, para a glória de Deus. Vamos ficar em pé, por favor. Vou pedir o Vante para cantar um hino aqui agora. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Eu queria que você orasse. E nós vamos fazer uma oração que, para quem não entende isso, vai achar loucura. Porque a Bíblia diz que os carnais não discernem as coisas do Espírito, que são loucura. Mas eu queria que você fechasse os seus olhos e você começasse a enxergar o seu futuro em Deus. Mas uma visão, ela é baseada em promessa, não em imaginação. Eu queria que você fizesse, deslumbra o seu futuro. Começa a ter saudade do seu futuro. Começa a ter saudade do que você ainda não viveu. Comece a orar no seu lugar. Pai, no nome de Jesus. Ó Deus, alguns, ó Pai, aqui em casa vão alcançar nações. Alguns, ó Pai, vão, ó Pai, ter, ó Deus, um alcance de internet extraordinário, de milhões de seguidores ouvindo a palavra de Deus. Alguns, ó Pai, vão prosperar tanto que sustentarão missões, projetos. Sim, Senhor. Sim. Ó Pai, no nosso futuro, Senhor, milhares e dezenas e centenas de milhares de pessoas convertendo, o Seu nome sendo glorificado. Ó Deus, no nosso futuro, o Senhor nos usando de maneira extraordinária, com dons proféticos, operação de maravilhas, palavras proféticas, vidas sendo transformadas, o Senhor dando tanto para nós que vai transbordar em outras pessoas. Pai, o avivamento que foi profetizado para o Brasil, o avivamento que homens ao redor do mundo inteiro dizem que o Brasil seria o maior país missionário da era moderna. Pai, nós recebemos essa palavra e pedimos, não nos deixe de fora. Osso show de biadarato piando reche de rebadaradara cheque darabá. Sim, Senhor, queremos fazer parte dos estádios lotados. Rabadá chuto roba seteriquita rabás. Pai, nós recebemos a promessa debaixo de paternidade. Vamos dar o nosso melhor e vamos entregar para alguém debaixo de paternidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mais do que ver, é ter uma visão. Siga os passos de Isaac. Enquanto você abençoe a próxima geração, vislumbre o futuro. Vislumbre o futuro. Nós vamos enxergar mais longe. Há quem diz uma frase, que um cristão de joelhos
e enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Um cristão de joelhos, de olhos fechados, enxerga mais longe do que um filósofo nas pontas dos pés. Amém? Deus te abençoe. Fica aí com essa palavra, essa série de pregação sobre os heróis da fé. Que Deus nos torne, irmãos, um modelo de fé para a próxima geração, e que a nossa vida inspire outros a ser tal qual como nós em Cristo, no nome de Jesus. Levante a sua mão. Que a graça do Senhor Deus, o Pai, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito esteja sobre a sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Vá em paz. Deus te abençoe, em nome de Jesus. E não se esqueça, corra com perseverança a carreira que está proposta para você, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Deus te abençoe.